Estamos ao vivo, né? Faça excepcional dia, hoje é dia de ler parábola. Que maravilha, né? Hoje a gente vai ler a parábola do bem-aventuranças. Que maravilha, né? Cada dia aprendendo um pouquinho mais da palavra. Jesus falava, há dois tipos de pessoas, né? Discípulos são aqueles que me seguem, né? Aqueles que querem aprender e querem saber muito, muito mais. E multidão. Multidão são aqueles que vejam o que eu ganho com isso. Então, seja discípulos, aprende, ensina, né? Na parábola, as bem-aventuranças diz assim, vendo Jesus as multidão, é em Mateus 5, Mateus 5, né? Vendo Jesus as multidão, subiu ao monte, como assentasse, aproximaram os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, quando Jesus fala bem-aventurado, são um conjunto de ensinamentos que Jesus registra, né, no Sermão da Montanha. E são uma espécie de parábolas e atitudes, né, de comportamento. Em bem-aventurança, né, Jesus fala dos pobres de espírito, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles, o reino do céu. Então, lá em Mateus 5, 3 diz assim, né, cada um fala de uma maneira, né, em Mateus fala de uma maneira, e agora 5:3, né, fala de bem-aventuranças, né? Então, e pobre de espírito. Então, lá fala, né, os que choram, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Os mansos, né, ele fala de cada tipo, né, de espírito, né? Uns que choram, né? Os mansos, bem-aventurados mansos, né, herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, né? Porque deles serão saciados. Em cada momento, Jesus fala dos bem-aventurança, né? Então, ele fala dos misericordiosos, né? Porque alcançarão a misericórdia. Ele fala dos limpos de coração, porque verão a Deus. Então, em cada momento, ele fala dos coração. Quando ele fala de manso de espírito, ele fala de coração, né? Coração. Bem-aventurados que são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidores, né? Porque são perseguidos por causa da justiça, porque eles, o reino do céu, né? Então, bem-aventurança não são apenas uma lista de características de comportamento, mas sim uma descrição de mentalidade e coração. E Deus valoriza o que Ele nos ensina, né? Porque a verdadeira felicidade e bem-aventurança vem em Deus e não no mundo, né? Então, a humildade, a compaixão, a justiça são fundamentos para que uma vida agradável. E em cada momento, né, Jesus fala dos humildes, né? Da humildade, ele fala da misericórdia, né? A pureza de coração que traz a paz e a característica de Deus que valoriza. Tem um momento aqui que ele fala da perseguição, o sofrimento por causa da justiça, né? São realidades seguidores de Cristo. Quando a gente fala a explicação de bem-aventurança, é um desafio para nós, né? Que vivemos de forma contrária no mundo, entretanto, também é uma forma de esperança e inspiração, pois mostra de que Deus está conosco, né? E vivemos de acordo com os princípios. E aqui a gente dá continuidade em cada momento, né? Que Jesus fala, aqui no versículo 2, e ele diz assim, ele passou a ensiná-lo dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados
Misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Em cada momento, Deus fala, né? Que nós somos bem-aventurados. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Em cada momento ele fala dos bem-aventurados, né? E cada um da sua maneira, né? O bem-aventurado, aquele que são humildes, os bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, né? Porque darão bem-aventurado que tem fome, bem-aventurado que tem misericórdia. Então ele fala de todos nós, né? Não esquece de ninguém. E quando ele fala que bem-aventurado os que sofrerem por minha causa, né? Então, e no fundo ele diz assim, no final ele diz assim, no versículo 12, né? Regozijai-vos e exaltai-vos, porque é grande o vosso galardo nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Então, em cada momento, aqui de parábola, ele dá um ensinamento, né? Ele nos ensina que cada um que faz o que é certo terá o reino certo, né? Então, não tem diferença entre um e outro, né? Ele puxa tudo dele e mostra que herdarão a terra, né? Herdarão porque serão fartos, né? Em cada momento ele diz porque viverão a Deus. Então, em cada momento ele fala, né? Porque são chamados filhos de Deus, porque é rei dos reinos do céu, é deles o reino do céu. Em cada momento ele vai dizendo, né? Bem-aventurado, né? Porque você chora, serão consolados. Então, Deus, ele tem... Quando ele vê a multidão, né? Lá no Bem-aventurança, ele diz... ao monte, né? Como assentastes aproximadamente dos seus discípulos, ele passou a ensiná-lo e dizendo, né? Então, em cada momento ele dizia uma parábola para os discípulos entender, não para os multidões, né? Em cada momento ele dizia, se sentia os humildes, né? Os que choram, os que têm sede, né? Da justiça, porque serão fartos. Em cada momento ele dizia, ó, vai acontecer isso, em cada momento que acontecer você vai ter um resultado, vai ter uma bênção, né? Então, quando a gente lê parábola, a gente diz assim, eu estou tentando entender, mas cada momento as palavras e os pensamentos vêm de uma incrível, né? Incrível sabedoria. Então, para saber disso tudo aqui, a gente aprende mais e mais, né? Em cada momento a gente tem uma conclusão, né, da bem-aventurança. Não é só não é só o momento, né? Então, bem-aventurança é um desafio para nós, né? Pois os que pedem vivamente, né, pois nos pede que vivamos de uma forma contrária ao mundo. No entanto, eles também são as fontes de esperança e inspiração, pois mostra que Deus está conosco e abençoa e todos aqueles que vivem o princípio. Então, Deus gosta, né? Ele fala que a verdadeira felicidade e bem-aventurança vem de Deus e não do mundo. E a humildade, a compaixão e a justiça são profundamente para uma vida agradável. Em cada momento ele fala, né? A misericórdia é a pureza do coração e faz as características que Deus valoriza. A perseguição é o sofrimento, né? Por causas que são realidades, seguidores de Cristo. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu disse assim, puxa, hoje eu vou ler uma parábola que dê uma sabedoria para a vida, né? E quando eu peguei bem-aventurança, que não
são apenas uma lista de características, né? Mas um comportamento, sim, uma descrição de mentalidade de coração. É que Deus valoriza, né? E Ele nos ensina, né? Em cada momento, né? Verdadeira felicidade vem de Deus, né? Ele ensina, né? A compaixão, a justiça, né? A humildade são fundamentais para a vida da gente. Então, em cada momento ele está dizendo, ó, isso é fundamental para a misericórdia e a pureza do coração faz as características que Deus valoriza, né? Então, em cada momento ele está dizendo a perseguição e o sofrimento por causa da justiça são realidade para os seguidores de Cristo. Então, em cada momento que ele mostra, né, o sofrimento, mas a verdadeira realidade, né, e a bem-aventurança, né. Deus não vê o mundo. A verdadeira felicidade é a bem-aventurança, né, vem de Deus e não do mundo. Então, vamos seguir, né, a humildade, a misericórdia, né, tudo aquilo que vem, né, e mostrar que Deus está presente conosco em cada momento. Então, hoje a gente leu, né, o semeador, a bem-aventurança. Então, a gente aprendeu em cada momento, né, as 8 bem-aventuranças, né? Os pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que são misericordiosos, os que limpos de coração, né? Os pacificadores e os perseguidores, né? Então, ele mostra aqui, é um conjunto de ensinamento, né? A bem-aventurança. Então, ele está ensinando para nós, lá no Sermão da Montanha, né? E quando fala em parábola, né, descreve o comportamento que são considerados bem-aventurados para Deus. Então, parábola é um pouquinho de ensinamento todo dia, um pouquinho de conhecimento, né, para a nossa vida. Então, vamos terminar a nossa live, mas antes vou fazer uma oração. Respire fundo, né? A ti, meu Deus, te rendo graças porque o Senhor é bom e nós está presente sempre conosco, né? E perdoe nossos pecados, ilumine o nosso caminho, aliviai a nossa cruz, tirai o nosso pensamento e abençoe todos que estão do nosso lado e que nessa sexta-feira seja abençoado em cada momento, né? Ver com verdade, com bondade e fazendo aquilo que é o presente de nós fazer hoje. E esse presente é hoje que nós ganhamos. Então, vamos fazer aquilo que o nosso coração diz assim. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Não desista. Pense, sempre tem. O mundo é daqueles que fazem, não daqueles que desistem. Então, vamos ser felizes. Valeu? Tchau.